Esses dias eu fiz um tweet perguntando pra galera se eles curtiam o famigerado Tailwind CSS. E se liga no tanto de gente dizendo que não curte. Mas afinal, será que esse negócio é tão ruim assim? É o que nós vamos descobrir nesse vídeo aqui. E o melhor, na prática. Bora pro vídeo! Bom, e pra gente começar, eu já tô aqui com o site do polêmico, famigerado Tailwind CSS, pra gente dar uma olhada. E tu deve estar te perguntando por que eu tô com o site do Tailwind CSS aberto. E eu te digo, eu tô aqui porque pode ser que tu ainda não conheça o Tailwind CSS, né? Esse polêmico framework, biblioteca. Enfim, então deixa eu te apresentar um pouquinho sobre esse framework, essa biblioteca. Diz o site que é um framework, é um pacote de framework, não sei, vamos considerar ele como um framework, então pode ser. E basicamente como que ele funciona, né? Bom, a gente vai estar utilizando daqui para frente não mais componentes, pois é, a gente vai estar utilizando apenas os elementos HTML, por exemplo, div, p, h3, enfim, todos esses atributos, né, do HTML. E para a gente estilizar esses atributos, esses elementos do HTML, a gente vai utilizar classes. Basicamente isso. Então, o Tailwind nada mais é do que um framework, uma biblioteca que contém várias classes ali dentro para te ajudar a criar os teus sites. Então, a gente, por exemplo, aqui ó, tem um exemplo no próprio site com esse PT6. O que significa PT6? Não é aquela música, vai dar PT, não. PT6, o que é isso? É padding top de 6. As unidades de medidas aqui do Tailwind, a gente vai ver posteriormente, mas 6 quer dizer 24 pixels, ou seja, a gente está dando um padding top de 24 pixels. Entendeu? É mais ou menos assim que o Tailwind ele funciona. Então a gente vai agrupando as classes e vai construindo a nossa tela. E isso daí estava te perguntando, tá, Luiz, mas qual que é a diferença entre eu utilizar, por exemplo, o Tailwind e utilizar o Chakra? Vai ter alguma diferença? E eu te digo que sim. O Chakra, ele é uma biblioteca, um framework que fornece para a gente componentes já prontos. Então aqui dentro da própria biblioteca, do próprio site do Chakra, a gente vai ver vários componentes, como por exemplo, menu, modal, toast, avatar, enfim, tem muitos aqui dentro. A gente pode até dar uma olhada dentro do botão aqui, ó, e tá pronto. Então a gente só pega, coloca o button e sai utilizando. Se a gente quiser utilizar o nosso button, a gente pode, mas a gente pode sair utilizando. Já no Tailwind, as coisas não estão prontas. A gente tem que construir o nosso botão. Claro que ele tem as classes aqui para ajudar a gente. Então a gente vai botar, por exemplo, um BG Color Head 100, por exemplo. Mas o botão ele não está pronto. A gente vai ter que ir lá e criar os nossos próprios botões. Enquanto que aqui no Chakra ele não está pronto. Além disso, a próxima diferença é que aqui com o Chakra a gente vai ter a UI declarativa. Então a gente vai ter um botão e a gente vai adicionando, a gente vai agrupando os nossos atributos, as nossas propriedades. Então button, display flex, background color, red, por exemplo. E aqui dentro do Tailwind não, a gente vai ter o nosso class, a gente vai colocar, por exemplo, a gente vai colocar deflex ou flex. Aí a gente vai ter, por exemplo, BG Color, BG Head 100 e por aí então vai. Então a gente vai agrupando as nossas classes. É basicamente essas as diferenças. Então agora que a gente já sabe as diferenças entre o Tailwind e o Chakra UI e tu já conhece o Tailwind CSS, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai iniciar o nosso projeto. Nada mais justo, né? E nesse vídeo aqui a gente vai estar utilizando o Vite, não sei como você gosta de chamá-lo. Tá, então eu vou fazer o seguinte, ó, yarn create Vite, ou Vite, se tu quiser, fique à vontade. Então vamos esperar aqui, beleza? Ele já está pedindo para a gente o nome do nosso projeto, eu vou chamar de app, certo? Vou estar utilizando o React com TypeScript, e agora eu só preciso entrar dentro do nosso app e rodar um yarn. Então vamos deixar ele rodando aí e a gente já volta. Beleza, terminou de instalar as dependências aqui do nosso projeto, basta agora eu abrir lá dentro do VS Code. E aproveitando que eu vou... Acabou abrindo o projeto errado aqui. Que maneira. Então deixa eu dar um code ponto. Beleza, agora sim acho que vai abrir o certo. Abriu certo. Fechado. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou limpar um pouco esse arquivo aqui. Porque a gente não vai estar utilizando nada, né? Daqui de dentro. Então deixa eu pegar e apagar tudo aqui. Vou deixar só mesmo uma div e um olá dentro dessa div. Vou remover esse set state aqui. Tudo isso daqui de cima. Não vai ficar absolutamente nada. Esse app.css, favicon, index, logo, nada disso. Pode remover tudo isso aqui que a gente não vai estar utilizando. E, além disso, eu vou deixar criado aqui dentro do source, ó, uma pasta chamada de global, ou melhor, styles/global.css. E aqui dentro do meu main, eu vou pegar e só vou trocar aqui, ó, ao invés de index.css, eu pego styles/global.css.
CSS, porque dentro desse globo que a gente vai estar aplicando as cores default aqui de background, de text color, enfim, tudo aqui a gente vai estar configurando já já. Beleza, nosso projeto está instalado, já temos uma estrutura inicial, basta agora a gente começar a instalar o Tailwind. Então eu vou entrar aqui dentro da documentação, ó, já estamos com o installation aberto, e a gente vai estar utilizando o Post CSS em conjunto com o Tailwind CSS. Por quê? Porque debaixo dos panos o Vite ele utiliza o Post CSS. Então nada mais justo que a gente está utilizando ele também, concorda? Então vou copiar esse comandinho aqui, vou entrar aqui no terminal e vou dar um yarn add, e aí eu só coloco uma dependência de desenvolvimento esses três pacotes. Então só esperar aí, a gente já volta? Não, não precisa porque ele já instalou, estava bem rápido, então fechou. E agora a gente precisa rodar esse npx tailwind css init. Então vamos copiar e colar. Ao fazer esse comando aqui, ele vai criar para a gente, tá dito aqui, ó, ele criou para a gente um tailwind.config.js. Então vamos dar uma olhada, ver se criou mesmo. Então vamos entrar aqui e tem aqui, ó, realmente um tailwind config.js. E aqui dentro do meu tailwind config.js, a gente vai precisar fazer uma coisa. A gente vai precisar arrumar esse nosso content aqui. O que é esse content? Esse content basicamente vai dizer para o Tailwind, olha só, é nesse lugar aqui que vão conter os arquivos que estão utilizando o Tailwind CSS. E quais são esses lugares? Bom, vai ser dentro da pasta source, dentro de qualquer pasta, dentro de qualquer arquivo que termine com a extensão .tsx. Nesses lugares aqui, a gente vai estar utilizando o Tailwind CSS. Então agora que o Tailwind já sabe onde é que a gente vai estar utilizando, a gente precisa fazer mais uma coisa. Aqui a gente precisa criar esse nosso post css.config.js, que é a configuração do post CSS, né? Então eu vou criar um novo arquivo, postcss.config.js, posso copiar esse module.exports aqui, salvar e, deixa eu ver, eu acho que a gente já fez tudo, exatamente, a gente já fez tudo que a gente precisa, basta agora a gente entrar lá dentro daqueles nossos estilos globais e aplicar as diretivas do Tailwind CSS. Então eu posso fechar esses dois carinhas aqui e só colar essas diretivas aqui. Luiz, colei aqui, tá dando um monte de warning, isso é normal? Não, não é normal. Na verdade é normal porque tu não tem as extensões, entendeu? Por isso que no meu aqui não tá dando. Então o que tu vai fazer? Aqui dentro do VS Code tem extensões, né? E eu tenho duas extensões aqui. Eu tenho o Post CSS Language Support, é desse carinha aqui, ó, do CSS Tools, tá? Tu vai precisar instalar essa extensão e também essa extensão aqui, que é do Tailwind Labs, que é o Tailwind CSS IntelliSense. Opa, acabou abrindo o site aqui, não queria isso. Mas essa extensão aqui, o que ela vai fazer? Essa extensão aqui, ela vai fazer o IntelliSense das classes do Tailwind pra gente. Então, se a gente entrar aqui dentro do nosso app, por exemplo, tirar esse class name app e eu dar um Ctrl espaço, a gente vai ver, por exemplo, várias classes do Tailwind já, por exemplo. Ó. Então, se eu colocar um BG, ó, ele já tem um BG Slate 50, BG Slate 100. Enfim, é por isso que a gente utiliza essa extensão, para ter esse IntelliSense. Só que antes da gente partir para a parte da construção da nossa tela, a gente precisa fazer mais uma coisa. Aqui dentro do nosso global, eu vou estilizar também o body. E eu quero fazer o seguinte, eu vou dizer, né, então eu vou utilizar a diretiva apply do Tailwind, e eu vou dizer que o nosso background da nossa tela vai ser BG Gray de 900. E eu também vou definir que, por default, a cor dos textos vão ser esse Slate 100, que é um branco um pouquinho mais escuro. Para a gente ver, eu vou pegar e vou rodar um yarn dev aqui, só para a gente ver se já funcionou. Então eu vou rodar aqui, entrar no meu localhost 3001 e tá lá, ó, olá, e o nosso background ele tá um pouquinho mais escuro, né? E o nosso texto está um pouquinho mais claro. Então a gente já tem uma estrutura inicial para a gente começar a trabalhar utilizando o Tailwind CSS. Mas antes da gente começar, já deixou o like? Deixa o like, isso ajuda muito a gente e eu te agradeço demais. Então vamos lá, vamos pegar e entrar aqui dentro do nosso app.tsx agora e vamos começar a nossa brincadeira aqui, vamos começar a construir o nosso projetinho. A primeira coisa que eu vou estar fazendo é arrumando o VS Code, porque eu preciso arrumar o VS Code, então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar lado a lado. Eu vou pegar o VS Code, vou puxar um pouco para o lado e vou puxar o nosso Chrome um pouco mais para o lado também. Então agora a gente tem esse padrão aqui e eu posso pegar e aumentar um pouco aqui, provavelmente tu não vai estar vendo direito, né? Essa minha div aqui, essa div que vai ficar por fora de tudo, eu vou dizer que ela é um container. Nada mais justo, certo? Luiz, o que é esse container? Cara, esse container eu posso te apresentar até pela própria documentação.
Eu posso até colocar aqui, ó, Quick Search, e eu vou ter o meu container. Por que que eu quero te mostrar pela documentação? Porque aqui falam umas coisas bem interessantes para a gente. Quando a gente está trabalhando com um container, ele vai aplicar esses breakpoints aqui. Então ele vai automaticamente dizer que essa nossa div aqui, quando tiver com um max width de 640 pixels, ou melhor, quando a gente tiver uma tela de smartphone, a gente vai ter esse container aqui com max width de 640 pixels, e assim vai. Então, esse daqui é um dos pontos legais do Tailwind CSS, ele já vai aplicando essas classes responsivas para a gente não precisa necessariamente cuidar disso sozinho, a gente não precisa ir lá e criar os nossos media queries, ele cuida disso para a gente, certo? Então é por isso que a gente colocou esse container, que a gente quer deixar um site bem legalzinho, né? E até aqui ele já tem, ó, quando passar o mouse em cima, ele já tem, ó, ponto .container max width de 640 pixels, e por aí vai. Além disso, eu vou dizer que essa minha div aqui, ela vai ter um HScreen. O que é o HScreen, Luiz? O HScreen ele vai aplicar um height de 100 VH para essa nossa div aqui, ou seja, ela vai ocupar todo o conteúdo visível da nossa tela. E eu também vou colocar um WScreen para dizer que vai ter 100 VW, ou seja, ele vai ocupar todo o conteúdo visível da tela. Eu também vou colocar um margin X alto, ou seja, eu vou aplicar tanto o margin left quanto o margin right de alto. Vou dizer que ele também é um flex. E aqui vem a jogada, que começa a brincadeira. Ó. Items Center. O que Items Center significa? Align Items como Center. Só que eles cortaram o Align e só colocaram o Items Center. Mas, para o Justify Content, aí sim eles colocaram uma sintaxe um pouquinho mais entendível, que é o nosso Justify Center. Eu posso salvar isso daqui agora, a gente vai entrar aqui no nosso localhost 3001, a gente vai ver que o nosso texto ele já está alinhado aqui no centro do nosso conteúdo visível. Bem bacana, né? Então a gente não precisou fazer nada até aqui, não precisou criar, por exemplo, um styles.css e colocar essas classes. Não, tá tudo lá dentro do Tailwind CSS, a gente só sai utilizando. E tá vendo como a gente foi agrupando o nosso CSS aqui? Então a gente disse que vai ter um container, que eu quero 100 VH, 100 VW, margem X alto e por aí vai. Então é mais ou menos dessa forma que a gente vai construindo as coisas com o Tailwind CSS. É basicamente na ideia de um Lego. Então, agora a gente já tem o nosso container pronto, a gente pode remover esse nosso solar e eu vou começar criando uma outra div aqui. E para essa outra div eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que ela é flex, ou seja, eu quero um display flex nessa minha div aqui. Vou dizer que ela vai ter um flex direction, então flex row, flex direction como row, e eu vou colocar um items center, ou seja, eu quero alinhar no centro, no eixo Y. E vou colocar dentro dessa minha div agora uma imagem. Para essa minha imagem aqui, eu vou colocar um class name com um width de 24. Ele está dizendo aqui, ó, o width desse carinha aqui vai ser 6 ham, certo? Acho que é até isso, deixa eu confirmar, passando o mouse. É isso mesmo, ó, width de 6 ham. Como é que eu sei o que 6 ham significa, Luiz? Basta fazer uma continha simples, ó, 6 vezes 16. Ou seja, essa minha imagem aqui, ela vai ter 96 pixels. E eu também vou colocar um rounded full. Ah, agora complicou, né? Agora complicou. O que é rounded? Pois é, eles podiam ter colocado, por exemplo, um border radius full, né? Mas não, eles colocaram rounded full. Isso daqui é um border radius, mas ele pode te ajudar passando o mouse por cima aqui, ó. Então passou o mouse por cima, tu vê que é um border radius. Mas se tivesse colocado border radius full, seria mais fácil de ler, né? Mas funciona. Então rounded full significa border radius. Além disso, eu vou colocar também um alt, porque eu quero acessibilidade, né? Então eu vou dizer aqui, ó, que é user avatar. E eu vou colocar também a minha source, que eu vou pegar lá dentro do meu github.com/luisfilipepedroso.png. Se não me segue lá dentro do GitHub, quiser me seguir, tá aí o link, github.com/luisfilipepedroso. Muita gente confunde achando que é Luiz, Fili e Pedro. Não, é Filipe e aí tem mais um Pedroso aqui. E aí, agora se eu salvar isso daqui, a gente vai ver, eu acho, que uma imagem. Ou não. Agora sim, olha lá, ó, tá bonitinho a nossa imagem. Então, a gente confirmou, né? Funcionou aí o nosso rounded full, confirmou o nosso width, então tá indo, né? Tá vendo como a gente, na verdade, está construindo um Lego aqui? A gente está empilhando classes em cima de classes e está construindo a nossa tela. E também vou colocar
aqui para esse nosso, abaixo dessa nossa imagem, eu vou colocar uma outra div. Para essa minha div aqui, eu vou colocar um class name com um ml4, ou seja, margem, né? M significa margem, L left de 4. Isso significa um rem igual a 16 pixels. Está até aqui do ladinho. Acho que até aqui do, ó, tá até aqui do lado do W24 também, é 96 pixels. E agora dentro desse minha div aqui, eu vou colocar um H3 com o meu nome mesmo, e eu vou colocar um H4, e esse H4 aqui vai ter Front-End Developer. Para o meu H3, vamos começar a utilizar os nossos textos agora, né? Então, para o meu H3, eu acho que eu posso diminuir um pouco esse Chrome aqui e aumentar um pouco o VS Code, que é mais importante, né? Para o meu H3, eu vou colocar o quê? Um font semi-bold. Se a gente passar o mouse, a gente vai ver que ele vai ter um font weight de 600. E a gente também vai ter um text XL, que é 1.25 rand, conhecido como... Vamos ver. Aqui está dizendo 1.25 rand, 20 pixels. E para o meu H4, eu vou colocar um text índico 300. Então é dessa forma que a gente muda a cor do nosso texto. A gente coloca text, aí a gente coloca, por exemplo, aqui a gente poderia trabalhar com várias cores, tá? Então, por exemplo, red, a gente tem vários, né? Tem uma paleta super completa aqui. Por exemplo, tem aquele slate, tem o gray. Então é assim que a gente colore os nossos textos com o Tailwind CSS. Então aqui eu vou colocar um text índico de 300 e um PT1. PT, como eu te falei, né? M significa margem, P significa padding. T de top e 1. Vamos ver o que significa. O 1 significa 0.25 rem ou 4 pixels. Podemos salvar. E agora a gente já agrupou mais uns elementos lá, que é o nosso nome e qual que é o cargo que esse usuário aqui ele está atuando hoje. Esse usuário, no caso, seria a minha pessoa. A gente acabou esquecendo de fazer uma coisa aqui. Acima dessa minha div aqui, eu vou colocar um wrapper, tá? Na verdade, não esqueceu, né? A gente só pulou mesmo essa nossa construção aqui. Mas para essa minha div aqui, que vai ser o container desse meu conteúdo todo aqui, eu vou utilizar algumas coisas. Então, eu vou colocar o meu class name, e aqui eu vou colocar um flex, ou seja, display flex, com flex direction como column, então flex call. Vou também colocar um bg gray de 700, ou seja, eu quero um background color com esse gray aqui. Vou colocar um shadow LG. Shadow vem do box shadow. Vou dizer que o meu box shadow ele vai ter a cor gray 800. Ele vai ter um padding Y de 4, ou seja, padding top e padding bottom de 4, que você já deve estar sabendo que é 16 pixels, né? Vou também colocar um PX de 6, ou seja, um padding tanto left quanto right de 24 pixels, certo? E eu também vou colocar um rounded MD, ou seja, border radius de 6 pixels. Então agora a gente já tem esse resultado aqui bem bonito. E agora a gente passa para a próxima div, né? Que a próxima div vai vir abaixo dessa outra div aqui. E para essa minha div eu vou colocar um class name com um MT de 6. Então margem top de 6. E aí, o que eu vou estar fazendo, né? Eu vou pegar, vou colocar um H2. Opa, H2. Para esse meu H2 aqui, eu vou dizer que o texto dele vai ser bio. E o class name desse meu H2 vai ser o quê? Um font semi-bold. Um text 2XL, que a gente sabe que é 24 pixels. E um margin bottom de 2, que é 8 pixels. Podemos salvar e ele não caiu. Por que ele não caiu? Vamos descobrir. Porque a gente colocou dentro da div errada. Tem que colocar dentro dessa daqui. E agora sim ele caiu, agora ele está lá embaixo. E tu tá percebendo um padrão que a gente estava seguindo aqui? Se tu não percebeu ainda, a gente está seguindo realmente um padrão de agrupar pecinhas de Lego. Cada classezinha dessa, ela tem uma função específica. A gente está agrupando ela para construir a nossa tela. E ao mesmo tempo que o nosso código ele fica sujo, a gente ganha uma produtividade aí, né? A gente não mexeu em CSS nenhum. A gente só está indo. Margem top, MT. Padding top, PT. E assim a gente vai construindo a nossa tela. Então a gente está agrupando as nossas peçazinhas de Lego. E dentro aqui da minha bio, o que eu vou colocar? Eu vou colocar um P. Para esse meu P, eu vou colocar um class name. Qual que vai ser o class name desse meu P? Bom, eu vou colocar um text gray de 300, certo? Font
light. Font light significa font weight de 300. Um margin top de 1, ou seja, 4 pixels. Max width LG, ou seja, o max width desse meu texto vai ser 512 pixels. E um text justify, ou seja, o text align justificado. E aí o texto dessa minha bio, eu vou copiar aqui da minha colinha, tá? Porque é meio grandinho e eu peguei lá do meu LinkedIn também. Então deixa eu colocar aqui. E agora a gente já tem um texto aí para a nossa bio. Fechou. Aí agora que a nossa bio ela tá pronta, a gente vai colocar a parte de carreiras aqui. Então a aplicação que a gente está construindo é justamente isso. A gente está construindo uma aplicação ali para tu poder mostrar um perfil de um usuário. Então a gente está colocando qual que é a bio dele e qual que é o que ele já fez até então, né? Então é meio que um cartão de visitas que a gente está construindo aqui. Então vamos colocar mais uma div. Essa div aqui ela vai ter um class name mt, margin top de 6, ou seja, 24 pixels novamente. E a gente vai colocar agora aqui dentro um H2, que eu vou copiar, na verdade, cara, aqui de cima. Que vai ser o mesmo H2, só vai trocar mesmo o texto. E aqui a gente vai colocar career, ou carreira. Tá seguindo tudo esse padrão em inglês, né? Ah, faz parte. É que a gente tá seguindo tudo com esse font semi-bold e vamos indo tudo em inglês mesmo. E embaixo da parte de carreiras, né, eu vou colocar mais uma div com um margin top de 4. E dentro dessa minha div aqui, eu vou colocar quais são as empresas que eu já trabalhei até então. Então, eu vou colocar aqui ó, um H3. Nesse meu H3, eu vou colocar a empresa que eu trabalho atualmente, que é a TC, a antiga Traders Club. Context Yellow de 500, ou seja, a cor do meu texto vai ser o Yellow 500. Um font medium, font weight 500. Text XL, 20 pixels. E um margin top de 1. Então, tá lá, ó, já tá o nosso textinho bem bonito lá. E aí aqui, abaixo desse meu H3, vamos colocar uma UL, e aí vamos colocar uma lista aqui do que eu já fiz nessa empresa, né? Quais foram os cargos que eu já passei aqui dentro. E aí vamos colocar então um class name para essa nossa lista, como list disk. Tem várias, tá? Tem o disk, tem o decimal, tem o inside, tem o outside. O decimal é realmente decimal, né? 1, 2, 3, 4, 5. E o disk é com aqueles bullet points. Se eu salvar aqui, tu já vai ver o que é o bullet point. Esse carinha aqui, ó. E eu também vou colocar o meu list inside. Então eu quero que ele fique mais para dentro, daquela forma lá, ó. Só que eu quero que ele fique mais para dentro ainda. Então eu vou colocar um padding left de 4. E aqui dentro dessa minha LI, eu vou colocar o seguinte texto, que eu vou copiar da minha colinha também. Mas aqui, coloque o seu texto. É legal você ter esse seu texto e, cara, bota no teu GitHub que esse projeto aqui vai ser um sucesso. Eu tenho certeza. E, para esse meu ali, eu vou dizer o seguinte, que ele é um list item. Simples, né? Simples e óbvio, né? Porque eu estou com um LI que está dentro de uma UL, ou seja, eu tenho um elemento de uma lista, então é um list item. Bem óbvio e bem interessante. Aqui eu gostei da sintaxe. Eu vou copiar essa minha outra div aqui, e aí eu vou dizer que eu tenho outra empresa, né? Então eu vou botar aqui, ó, Bullcode, uma empresa bem legal que eu trabalhei, e aqui a gente salva e agora a gente já tem outro item. E aqui tu deve estar te perguntando, Luiz, a gente poderia ter um componente aqui, né? Porque a gente tem coisas repetidas aqui. A gente não poderia criar um componente disso aqui? O que tu acha? A gente está trabalhando tudo com classes. Faz sentido a gente pegar e meter um componente aqui? Tipo, imagina a gente tirar isso aqui, sei lá, aqui tem MT, né? Então, faz sentido a gente, sei lá, remover tudo isso daqui, deixa eu copiar isso aqui, comentar, e aí eu colocar o seguinte, ó, vê se faz sentido pra gente isso aqui. Eu não acho que faz, tá? Por exemplo, colocar career list, e aí colocar data. Cara, faz sentido? Eu acho que não faz, tá ligado? Porque, tipo, a gente tá trabalhando num projeto utilizando só classes, agrupando classe em cima de classe. Aí a gente vem e mete um componente, tipo, é meio estranho, né? Tipo, sei lá, não casa as coisas, tá ligado? Tipo, segue o padrão React, mas não segue o padrão Tailwind. Então, tipo, é meio confuso. Então, cara, assim, fica a critério teu. Eu não vejo que faz sentido, mas eu concordo que repetir código não é bacana. Então eu deixo para você aí. Se você quiser implementar, fica à vontade. É só criar uma pastinha components, jogar esse código lá dentro e aí passar lá o nome da empresa e aí quais são os cargos. E aí só passar via props. Mas eu deixo a teu critério se tu tiver interesse. Combinado? Então agora a gente pode salvar
E o nosso projeto, ele está pronto. E olha só que gostoso. Ele está responsivo. Olha só que coisa mais bacaninha. Só que aqui a gente acabou esquecendo uma coisinha. Deixa eu dar uma olhada. Não, eu acho que tá certo. Vamos ver. Vamos clicar aqui em Inspect. Dentro de Inspect, nós vamos colocar dentro de iPhone XR. Realmente, ele não pegou o nosso padding aqui. Deixa eu dar uma olhada. Padding X. Vamos ver. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que não temos um margem aqui, um padding. Mas é isso aí, tá funcionando. A gente só deveria ter aplicado realmente esse nosso padding aqui, que não está funcionando. Provável que a gente acabou colocando no lugar errado ou esquecemos alguma coisa. Mas ele está aqui, ó. É porque a gente colocou padding, né? Vamos tentar colocar um margem aqui. Margem. Ou melhor, padding aqui e margem. É isso. E aí também vai ter na verdade é PX6 e MX4, por exemplo. Agora sim. Agora o negócio ficou gostoso e pronto. E olha só, todo responsivo. Olha só que coisa mais linda, cara. A gente poderia botar, por exemplo, responsivo, ó, 1280 por 720. E aí ele tá lá. Poderia colocar, por exemplo, olha só que coisa mais querida. E é por isso que a gente tem aquele container, lembra? Então ele tá dando esse, ó, tá ficando no centro, e aí ele vai encolhendo e já vai aplicando aquele nosso margem. Olha só que coisa mais bonita. E é dessa forma que a gente trabalha com o nosso polêmico, o nosso querido famigerado Tailwind CSS, o famoso Bootstrap 2022 pro React.js. Cara, deixa eu te confessar uma coisa. Quando eu comecei a trabalhar com React, antes de trabalhar com React, né, eu trabalhava numa empresa e lá a gente utilizava qual stack? HTML, o CSS, só que o CSS na verdade não era CSS, era Bootstrap. E aí quando eu migrei pro React, eu tava, cara, igual louco buscando o Bootstrap para utilizar dentro do React. E eu não achava. Tinha uma versão lá do React Bootstrap, eu acho, que implementava o Bootstrap pro React, mas não era nada bom, tá ligado? E vendo isso daqui hoje me dá uma nostalgia muito grande. Mas eu queria ouvir de ti agora. O que tu achou desse Tailwind CSS? Como eu te mostrei lá no início, né? Teve muita gente que, cara, não gosta. Teve até gente falando lá que prefere eu não trabalhar com Tailwind do que utilizar a Tailwind, tá ligado? Tipo, não faz sentido, é só uma tecnologia que tá aqui para te ajudar, né? Mas eu queria realmente ouvir de ti. Comenta aqui embaixo pra gente o que tu achou desse vídeo. Tu usaria o Tailwind no teu dia a dia? Eu mudei um pouquinho de opinião sobre o que é o Tailwind. Confesso que eu ainda tenho um certo preconceito, mas eu vejo que ele é um negócio, assim, fenomenal para produtividade. Eu acho que é bem legal essa ideia de ir agrupando até chegar no nosso resultado final. Fechado? E não se esquece, né? Deixa teu like, te agradeço demais e ajuda muito a gente aqui dentro. E se tu não é inscrito no canal e quer ver mais conteúdos desse tipo aqui, se inscreve aqui no canal e deixa teu like. Isso é bem importante e tu nunca mais vai perder conteúdo desse tipo aqui se tu ativar o sininho. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo, hein? Valeu!